a dia da economia, com Miriam Leitão. E aí, Miriam? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. E no assunto economia internacional, geopolítica, e parte do seguinte ponto que o ministro canadense Mark Carney havia dito que a atual ordem mundial quebrou-se com as ações do Trump e que estava em andamento, ou seria preciso construir uma nova ordem. Bom, a presidente do Banco Central da Europa, Christine Lagarde, não concorda com isso e tem outros argumentos, Miriam. Pois é, ele fez um discurso essa semana muito forte, o primeiro-ministro do Canadá, né, Mark Carney, falou isso, a gente não está em mudança, né, a gente está num processo de ruptura, está se quebrando, como disse você, a ordem internacional criada desde a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial. E a Christine Lagarde botou panos quentes hoje, dizendo que não está na mesma página do Mark Carney, a presidente do Banco Central Europeu. Mas outro dia ela teve que se levantar de um lugar, porque estava um discurso de um representante americano tão agressivo à Europa, que ela se levantou e saiu. Mas ela está dizendo que não, está botando panos quentes, que não é uma mudança, que não é uma ruptura, é uma mudança, mas que é como se fosse uma transição, né, normal. Eu acho que teve depois do discurso do Trump, teve um esforço para ficar preso apenas na frase, a única frase boa do discurso é: eu não vou usar a força para tomar a Groenlândia. Todo aquele discurso de 70 minutos, eu acho, ele só tem uma frase que é boa. Ele pegou essa frase, todo mundo está ressaltando essa frase, que ele não vai tomar força a Groenlândia, mas tudo mais que ele falou é muito ruim. Então eu acho que talvez a página do Mark Carney seja mais próxima da realidade do que a da Christine Lagarde, que está tentando minimizar o que houve e dizendo que temos que nos acostumar, que temos que negociar, claro, que temos que fazer tudo isso, mas é preciso ter noção da gravidade de alguns atos de Donald Trump, né? E isso está repercutindo no mundo inteiro, em todas as áreas, né? Inclusive na área dos indicadores financeiros, né? Tem muita saída do título que era considerado o título mais forte do mundo, né? O desejável por todo mundo, que é o Treasury Bond, está saindo do Treasury Bond para ir para outros ativos. Então, estão se formando altas de ativos, inclusive no Brasil, por causa desse movimento. Mas é preciso refletir mais profundamente sobre tudo que foi dito e tudo que a gente já está começando a se acostumar, como se fosse normal os Estados Unidos ameaçarem tomar território na Europa, né? É tão distópico isso que eu acho que o Mark Carney, quando ele falou, ele queria acender a luz vermelha do painel. E acho que a Christine Lagarde está agora fazendo uma tentativa de volta apenas para a luz amarela. Mas não tem muitos argumentos. E ela falou isso: não estou exatamente na mesma página que Mark. Acho que devíamos falar em alternativas, devíamos identificar muito mais do que provavelmente fizemos no passado, as fraquezas e pontos sensíveis às dependências e à autonomia. Ela está propondo uma coisa que vamos olhar para os nossos próprios defeitos também. É até um bom movimento em todos os sentidos, né? Mesmo quando você, do plano individual, quando está uma crise, você fala, bom, mas o que eu estou fazendo de errado também, né? Então, é um pouco essa proposta da Christine Lagarde, nessa tentativa de reduzir a tensão no mundo, que ficou muito alta durante essa semana, Sardenberg e Nadédia. E o Trump ainda inventou esse Conselho da Paz, né, Miriam? E ainda inventou esse Conselho da Paz, que, assim, realmente não faz sentido nenhum. Primeiro isso, né, que duplica uma instituição, cria uma instituição paralela à ONU. Quando, claro, a ONU, com todos os seus defeitos, é o melhor que a gente conseguiu fazer. O que você pode fazer é reformar, melhorar, fortalecer a ONU. A ONU é quando estamos todos representados do planeta, né? Então, o Conselho da Paz é a ONU do Trump.
em que ele é presidente vitalício e ele só deixa, e ele entra quem ele convida e tem que pagar para ficar. E, por outro lado, a gente não sabe muito bem o que vai discutir. Começou querendo transformar. Nós vamos transformar faixa de Gaza numa Riviera, né? Numa Riviera. E, bom, sobre todo aquele sangue, toda aquela dor dos palestinos. E onde vai colocar os palestinos mesmo? Né? Então, os palestinos que lá moravam, ou que lá moram, o que vai acontecer com eles? Tá tudo muito difícil de entender. Então, por isso, o Brasil está fazendo o seguinte, está conversando. O Brasil saiu conversando com líderes mundiais, o presidente Lula tem ligado para vários líderes para consultá-los sobre qual é a intenção. Enquanto isso, ele costura a melhor maneira de dizer não para um conselho que de fato é inconveniente. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Bom final de semana e até.